Mas então, primeiro passo, né, eu chamo aqui de passo, é não expor o cérebro de forma excessiva a essas informações negativas. O segundo passo é lembrar que o cérebro naturalmente, por ser um mecanismo de sobrevivência, se sente muito mais atraído pelos aspectos negativos. Então é muito difícil, é quase como, né, quem gosta de doce, eu adoro doce, chocolate por exemplo, é mais ou menos como um desejo quase incontrolável de você abrir a geladeira e você ter uma torta de chocolate na geladeira. Naturalmente você sentirá o desejo de comer aquela torta. Agora, se você vai comer aquela torta ou não, isso é uma outra coisa, certo? Então, naturalmente você vai se sentir atraído em ver as notícias negativas. Isso vai exigir um certo controle. Saber que aquele desejo de agora ligar a televisão, de saber como é que foi o programa, sei lá, do Fantástico de ontem, o que passou e quais foram as informações, isso é um desejo que vem quase que de forma automática. Porque entrar em contato com aquela informação e saber o que aconteceu, além do aspecto de novidade, possivelmente tem uma tentativa, né, do nosso organismo em identificar notícias negativas com o objetivo de nos proteger. Mas levando então em consideração que sim, eu vou olhar as notícias negativas, mas eu não vou me expor de forma excessiva. Também eu compreendo que naturalmente eu me sinto atraído pelas notícias negativas, mais pelas notícias negativas do que pelas notícias positivas. Geralmente a gente se preocupa, né, agora tem sido bastante divulgado pelos meios de comunicação, a gente se preocupa muito mais com o número de mortos do que com o número de pessoas que se recuperaram. Parece que o número de mortos nos impacta muito mais. Obviamente, como eu já falei, por termos esse mecanismo de sobrevivência, a morte é uma coisa que impacta muito mais. Mas o poder sobreviver, né, seria algo também extremamente interessante. Entretanto, o nosso cérebro ele vai se prender muito mais à notícia da morte do que propriamente a da sobrevivência. Essa da sobrevivência ela vai flexibilizar, nosso cérebro ele vai quase que automaticamente fazer uma comparação, mas ainda assim, a notícia negativa ela tem um peso muito maior. O terceiro passo é saber que a mente ela funciona por associação. Então, quando eu era criança, já faz algum tempo, eu sou de Florianópolis, né? Não sei em que parte do Brasil você está, você que está assistindo esse vídeo, mas aqui em Florianópolis, quando eu era criança, eu costumava pescar siri, né? Então tinha um riozinho lá, onde quando eu era criança eu ia, junto com meus primos, o meu irmão, e a gente então ia pegar siri. E é bastante interessante, mas quando você pega o siri, você coloca ele dentro, sei lá, de um balde, etc., quando você vai depois tirar esses siris de dentro desse balde, quando você puxa dois siris, normalmente vem todos os siris juntos. Eles pelas garras, né, eles se prendem uns aos outros e você puxa um siri e quando você vê, tá vindo todos os siris juntos, junto com você. Então, é uma fieira de siri, tudo misturado. Então, eles se juntam uns aos outros e acaba que vem todos de uma vez só. A nossa mente, ela funciona de forma semelhante. Então, uma notícia, seja ela uma informação, seja ela positiva ou negativa, ela vai se encadear com outra de significado semelhante. Então, vamos supor que eu pensei em algo negativo, esse algo negativo já vai automaticamente se associar a outra ideia, por sua vez que também é negativa, que vai se associar a outra ideia que por sua vez também é negativa e assim sucessivamente. Então, a gente às vezes começa pensando sobre uma determinada coisa, eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais na frente, por isso que eu não quero entrar nesse mérito agora. A gente pensa sobre um assunto um pouco negativo e quando a gente vê, a gente já está lá no extremo do negativo.
em decorrência dessa capacidade da mente, ou dessa forma como a mente se comporta em relação à associação de ideias. Seja essa associação negativa ou também uma associação positiva. De repente você começa a pensar numa pessoa que você ama e daí você já começa a lembrar que de repente vocês vão sair juntos e que vocês vão fazer tal coisa. Então, por associação de ideia, a mente ela vai longe. E assim funciona tanto no âmbito negativo quanto no âmbito positivo. O quarto passo é tornar-se consciente desses pensamentos, desses padrões de pensamento. Então, você começa... uma forma de você entrar em contato, né, de você se tornar consciente, geralmente é por meio da nossa emoção. Talvez você não saiba nem muito bem o que você está pensando, mas se você começar a se sentir, vamos supor, triste, se essa emoção ela começa a ocorrer, ou então se você começar a se sentir preocupado, tem alguma coisa, um certo desconforto, você não está legal. Então isso é um indicativo de que possivelmente estão ocorrendo pensamentos que estão causando esses sentimentos. Então, geralmente pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, por exemplo, eu tenho lá, vamos supor, penso num bolo, sinto fome, me movo até a geladeira. Se eu não consigo conter, né? Se você estiver fazendo dieta e você quer conter esse pensamento, o pensamento é um pouco difícil de conter, mas você quer conter esse sentimento, talvez você tenha que interferir nesse processo. Mas basicamente o modo operante é assim: pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se eu começo a perceber que eu estou me sentindo um pouco triste ou preocupado, é importante que nesse momento eu pare e volte o foco para mim mesmo e tente perceber que pensamentos estão ocorrendo dentro da minha cabeça agora. Possivelmente, ao fazer isso, você vai se dar conta de que você está pensando alguma coisa negativa. Então, até mesmo para que você possa mudar algo, em primeiro lugar, você tem que tomar consciência desse algo. Para que eu possa mudar o meu comportamento decorrente de uma ideia negativa, eu tenho que saber quais são essas ideias que estão ocorrendo dentro de mim. Então, por isso que é fundamental que você se torne consciente em relação a isso. Em terceiro, e aqui entra um outro conceito, que é a metacognição, é você questionar se aquele pensamento ele é verdadeiro. Eu vou explicar melhor. Você pensa determinada coisa, ou você viu na televisão, ou enfim, normalmente nós tomamos já por verdade e já começamos então um pensamento que gera um sentimento, já começamos a nos sentir como se aquilo já estivesse acontecendo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, porque o cérebro humano ele é tão desenvolvido nesse sentido que o que quer que você pense para o cérebro em si é como se a imagem que se forma decorrente daquela ideia é tão potente quanto como se você estivesse vivendo aquilo. Então toda vez que você pensa uma determinada coisa, talvez seja uma lembrança, ou talvez seja algo que você está projetando no futuro, é como se de fato você já estivesse ou lá no futuro, ou como se você estivesse naquela circunstância lá do passado. Isso a gente vê muito em relação aos traumas, né? Dentro da psicologia, você passou por um determinado trauma, se alguma coisa fizer com que você se lembre daquele trauma, naquele momento em que você está lembrando do trauma, é como se você estivesse revivendo aquele trauma. Você não está mais lá, aquela circunstância de fato não está ocorrendo, mas o simples fato de você lembrar do trauma faz com que o teu corpo reaja como se você estivesse vivendo aquela circunstância. Então, é importante que a partir do momento que você está se sentindo um pouco estranho e você para pensar e você se vê pensando de forma compulsiva em uma determinada coisa, é importante que você questione essa ideia. Será que isso é verdade? Será que isso é uma verdade absoluta? Esse pensar sobre o pensamento, o questionar, né? O questionar aquele pensamento é o que nós chamamos de metacognição.